eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana dessa grande distopia em que vivemos. Porque todo dia é mais um dia em que é horrível saber história e ler certas coisas, prestar atenção em certas coisas e pensar: meu Deus, eu tenho certeza que eu já li sobre isso num livro na escola. Antes de a gente começar o vídeo, não se esquece de já curtir aqui se você gosta do Fadel News. Não se esquece também de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. E em mais uma tentativa desesperada dos nossos políticos estragarem completamente a nossa vida, não é mesmo? Assim, tudo, não há mais nada de sagrado, né? A gente tem um momento de felicidade e aí ele é logo seguido de uma coisa horrível, né? Estão tentando aprovar uma PEC que foi carinhosamente apelidada de PEC da blindagem ou PEC da impunidade, que é nada mais, nada menos do que o seguinte: uma proposta da emenda da Constituição que foi aprovada já pela Câmara dos Deputados em 2 turnos de votação, que é o que precisa ser aprovado em 2 turnos, e já foi, que faz com que se torne praticamente, tá? Assim, na prática mesmo, impossível de processar, investigar e prender parlamentares federais, incluindo deputados e senadores. Eu acho que também meio que estende um pouco para estaduais, mas não é exatamente a mesma coisa. Por que que fica praticamente impossível? Porque, de acordo com o próprio Nicolas Ferreira, né? Se algum deputado cometer crime, ele vai para a cadeia sim. Basta essa casa decidir que sim. Basicamente significa que para abrir uma ação penal contra tanto um deputado como um senador, primeiro, essa ação penal ela precisa ser aprovada pela devida casa, ou seja, a Câmara ou o Senado, né, dependendo de quem for. E aí te digo mais ainda, não só precisa ser aprovado, como os votos para se vai ser aprovado ou não são secretos, então você não fica nem sabendo. Além disso, fala que qualquer tipo de parlamentar só pode ser preso em flagrante e se for um crime inafiançável, que daí inclui homicídio, estupro, racismo, acho que deve ter outros, mas que eu não sei. E mesmo assim, a casa ainda pode revogar essa prisão, tá? Tipo, eles têm 24 horas pra decidir se a pessoa vai continuar presa ou não. Fala também que os presidentes de partidos também teriam forro privilegiado, ou seja, eles seriam julgados pelo STF. Aqui vai um gráfico que mostra como cada partido votou nesse PEC. Os únicos partidos que votaram 100% contra a aprovação desse PEC foram o PSOL, o PCdoB e o Rede. O resto, todos os outros, ou decidiram não votar, ou alguma porcentagem do partido votou para que a PEC fosse aprovada, e ela foi aprovada, né, na Câmara dos Deputados. E aí agora ela vai seguir para o Senado, onde ela tem que ser aprovada mais uma vez em 2 turnos. E aí, se ela for aprovada, se não tiver nenhum veto, ela passa a valer. Isso significa basicamente que esses parlamentares passam a praticamente ficar impunes. Porque, assim, é difícil que as outras pessoas ali da casa, eles acabam se protegendo e não vão votar para que essas pessoas, de fato, tenham as ações penais conduzidas. Assim, é claro que parece que o Alexandre de Moraes já falou alguma coisa meio que muita gente entendeu que era sobre isso. O STF também pode barrar essas coisas, né? Pode vetar essas coisas ou pode modificar a PEC, né, para que ela não vá para frente exatamente do jeito que ela está agora. Porque, no final, né, eles consideram a Constituição e tal, vem estar tudo de acordo. Essa é a hora de fazer barulho nas redes sociais, de ir atrás de quem votou a favor disso, fazer uma lista, não votar mais nessas pessoas que foram a favor dessa PEC ser aprovada, e fazer muito barulho mesmo nas redes sociais, demonstrar a insatisfação, tá? Esse é o momento de você usar a sua voz nas suas redes sociais, tá? Agora, nós temos novidades sobre o nosso criminoso favorito. Quero dizer, possível criminoso, acusado de um crime. Como que a gente pode ter certeza? Né? Não foi condenado, então, né, benefício da dúvida. Luigi Mangione. Luigi Mangione, você sabe exatamente quem é. Ele é acusado de assassinar o CEO Brian Thompson, que era o CEO da United Healthcare, que é, assim, um dos maiores negócios de plano de saúde dos Estados Unidos, né?
E a gente sabe como é o sistema de saúde nos Estados Unidos, né? Ele não é. Os planos cobram um absurdo, é tudo caríssimo, você tem que pagar muito caro e as suas coisas nunca são aprovadas. Ele tá sendo acusado de vários crimes diferentes, né? 2 desses crimes foram recusados por um juiz em Nova York. Os 2 crimes são relacionados a terrorismo, de homicídio em primeiro grau como ato de terrorismo e de homicídio em segundo grau como ato de terrorismo. Os 2 foram descartados. O juiz entendeu que, para ser considerado como um ato terrorista, o crime, né, o homicídio, ele precisa ter como intenção intimidar ou coagir uma população civil ou então influenciar políticas do governo através do medo ou coação. E a verdade é que, assim, quem que tá com medo do Luigi Mangione ou de alguma coisa do gênero, né? Assim, população civil alguma ficou com medo? Não ficou. E também aquilo ali não foi uma coisa de política do governo, nem nada do tipo, né? Foi uma coisa mais direcionada ali a uma empresa. O Ministério Público lá dos Estados Unidos, eles estavam dizendo que o Luigi Mangione tinha como objetivo político esse assassinato. É que a insatisfação com o sistema de saúde, né, desigualdade, enfim, né, a injustiça de todo o setor de saúde dos Estados Unidos. Mas o juiz falou assim, tá, beleza, pode até ter uma motivação de certa forma um pouco política por trás, mas isso não é o suficiente ainda, porque precisa ter necessariamente a intenção de coagir a população civil, que não é o objetivo. Então, por esses crimes, ele poderia pegar a prisão perpétua, e então não vai rolar mais. Mas, todavia, entretanto, ele ainda sustenta a acusação de um crime, como é que chama? Crime que é tipo capital murder, que é um crime federal que daí pode dar pena de morte, que deixa de ser pelo estado de Nova York, né? Porque o crime aconteceu no estado de Nova York e no estado de Nova York não tem pena de morte. Mas eles começaram a dizer que poderia ser um crime capital, né? Um assassinato de crime capital, para poder aplicar a pena de morte. Inclusive eles pediram por essa pena de morte e isso daí não caiu. Esse crime capital, eu particularmente acho um pouco difícil de entender, tá? Eles falam que basicamente, assim, é quando tem um agravante. E aí esses agravantes podem ser várias coisas, assim. Pode ser que você tenha assassinado alguém do governo americano, que tenha motivação política ou ideológica, que ofereça um grave risco a outras pessoas ou à sociedade. Mas, enquanto eu tava fazendo essa minha pesquisa sobre por que né, que ele poderia pegar essa pena de morte, por que isso foi pedido pelo Ministério Público dos Estados Unidos, fala que para ser aplicada a pena de morte, precisa ser uma decisão unânime do júri. Particularmente eu acho, e muitas outras pessoas também acham, que é muito difícil, porque a opinião pública geral nos Estados Unidos é muito a favor do Luigi Mangione e é muito difícil que eles consigam um júri que não está um pouco manchado com isso. Acusações foram retiradas de terrorismo, as outras continuam, e ele tem várias outras acusações que daí são mais estaduais, né, do estado de Nova York, como identidade falsa, posse ilegal de arma modificada também, enfim, outras coisas. Toda vez que ele vai lá, né, vai falar com o juiz, a gente tem novas fotos do Luigi Mangione dropadas, né? Que são sempre todas incríveis. É impressionante como eles não conseguem tirar uma foto ruim dele. Sim, não conseguem. Ele fotografa muito bem. O cara é um modelo. Não é só que ele é bonito, porque uma pessoa pode ser bonita e ainda assim sair feia em várias fotos, sabe? Normal. Mas não existe nenhuma foto dele feia. E não é só que as fotos dele não são feias. Toda foto dele parece que é uma foto para um catálogo da Giorgio Armani. É um negócio, assim, muito impressionante, sabe? Ele tá sempre muito gato. E eu não duvido nada que eles não fiquem tentando tirar uma foto feia dele, porque os jornais tentam muito, né? Modificar a opinião pública pra galera começar a não gostar dele. Só que eles não conseguem tirar uma foto feia dele. É impossível. Aí eu vi até um desenho, porque tem daí aquela galera que é os desenhistas, né? Que ficam lá no court lá dos Estados Unidos fazendo desenho. E aí eles pegaram, tipo assim, a foto que tiraram o Luigi Mangione, as várias fotos, na verdade, e o desenho que o desenhista fez, e você vê que claramente este desenhista foi brifado pra tentar deixar ele feio, porque assim, o desenho não tem nada a ver, ele é irreconhecível no desenho, ele está horroroso no desenho, não parece com ele. É o único jeito deles conseguirem deixar ele feio, porque o cara é muito gato. Como assim? Como assim? Ele sai muito bonito em todas as fotos. Mesmo que ele não seja seu tipo, eu tô falando há muito tempo dele. Chega, não para de falar, cara, de como o cara é bonito. Temos outras coisas pra falar.
Essa daqui é pra você sentir o gostinho da vergonha alheia, tá? Porque assim, se eu fosse a Cláudia Raia, eu nunca mais ia esquecer disso na minha vida. Toda vez que eu deitasse a minha cabeça no travesseiro, era isso que eu ia pensar, tá? Eu nunca mais ia me dar descanso. Então o que acontece é que um deficiente visual foi assistir uma peça da Cláudia Raia. O nome dele é Rodolfo Cadamuro. Ele também é um influenciador, também tem, né? Tá nas redes sociais e tal. E o que acontece é que o teatro tem um aplicativo especial de acessibilidade, né? Onde uma pessoa que tem uma deficiência visual consegue ouvir umas descrições, né? Uma audiodescrição do que está sendo feito na peça, para a pessoa conseguir, né, ter uma experiência mais completa da peça. Então ele estava ali com o celular e ouvindo a audiodescrição, né, das cenas da peça. Tem uma parte da peça que a Cláudia Raia interage um pouco com a audiência. E aí, basicamente, ela apontou pro Rodolfo e falou o seguinte, abre aspas, você, pare de olhar o celular e tire esses fones, você está no teatro. Preste atenção no teatro. Porque a Cláudia Raia viu uma pessoa com fone de ouvido no celular e ela achou que o cara tava, tipo, cagando. Só que, na verdade, o cara estava apenas usando o aplicativo. Daí o Rodolfo ele gravou um Reels ou um TikTok contando sobre o negócio viralizou, depois a Cláudia Raia gravou um vídeo pedindo desculpas, falando que ela não sabia nem que isso era uma coisa que existia, que ela nunca tinha sido avisada desse recurso de acessibilidade pelo teatro, então que ela não sabia que poderia estar sendo utilizado. Ela pediu desculpa, né, pro Rodolfo, convidou ele pra ir mais uma vez assistir a peça, chamar os amigos dele, pra ir numa outra sessão. E foi legal também porque ela acabou usando ali desse momento pra falar sobre a importância da audiodescrição, e de outros recursos de acessibilidade. Até porque é uma coisa que é legal de divulgar, porque realmente muita gente pode não saber que isso é uma coisa que é possível. E assim, gente, foi um grande mal entendido, né? Pro Rodolfo, péssimo, horrível, horroroso dele ter passado por essa humilhação, ainda mais porque as pessoas no teatro também não sabiam o que estava acontecendo, só viram ela falando, então ainda acharam, né? Ele ainda saiu de mal educado. E aí depois o negócio viraliza, aí a Cláudia Raia percebe a bosta que ela fez, a merda, pede desculpa, fez o que tinha que fazer, né? Um grande mal entendido que, assim, pelo menos serviu pra divulgar mais serviços de acessibilidade, eu acho. O bom de tudo isso. Porque, nossa, se fosse a Cláudia Raia, eu nunca mais ia conseguir botar minha cabeça no travesseiro e não pensar nisso. Gente, mal entendido. Ela achou que ele tava sendo desrespeitoso. Tipo, todo mundo entendeu o bagulho errado. Ela não sabia nem que o negócio existia. Tem que ser melhor divulgado mesmo. Mas assim, cara, foda, hein? Foda. E aí, gente, o que acontece? Lá nos Estados Unidos tá aquele grande bafafá por causa do Charlie Kirk, que foi assassinado, né, lá no negócio da universidade, a gente falou no último Fadel News. Tá saindo várias notícias sobre isso o tempo inteiro, né, muita gente desbravando lá a vida do cara, que tá sendo acusado de assassinato, enfim. E aí o que acontece? O Jimmy Kimmel, que se você não sabe, ele tem um desses programas que, tipo, esses talk show de noite, sabe? Que tipo o Jô Soares tinha há muito tempo, tipo a Tata Werneck tem. Só que o dela é mais pra ser mais engraçado, né, mais comédia zona. Mas esses talk shows, assim, o Jimmy Kimmel, ele tem um desses talk shows muito famoso nos Estados Unidos, ele sempre também faz comentários ali, muitas vezes políticos, nesse talk show. Ele comentou sobre a morte do Charlie Kirk. E ele, nesse texto, nesse monólogozinho que ele fez ali falando sobre esse caso, ele acusou o movimento MAGA, que é o movimento Make America Great Again, de estar tentando desesperadamente caracterizar o Charlie Kirk como qualquer outra coisa que não seja uma pessoa do MAGA. Porque primeiro eles estavam falando, né, que ele era esquerdista, aí depois apareceu que a família inteira dele era do MAGA, e aí começou com toda aquela discussão de que ele seria um groyper, né? E aí agora estão dizendo que ele tinha um relacionamento com uma pessoa trans, então que tem alguma coisa a ver com isso, né? Enfim, tem várias discussões ali fazendo, e ele acusou o movimento MAGA de estar tentando tirar um proveito político desse caso, de tentar acusar grupos que seriam contra, né, o MAGA de estarem sendo violentos, porque esse cara, o que teria matado o Charlie Kirk, faria parte desses grupos de esquerda, digamos assim. E aí ele também deu uma zoada ali, porque o Trump, ele apareceu numa entrevista onde ele foi perguntado sobre a morte do Charlie Kirk, eu acho que foi tipo logo no dia seguinte. E aí ele falou, e tal, e aí ele mudou de assunto e imediatamente começou a falar
sobre o salão. Eles estão construindo um salão de baile na Casa Branca. E aí ele dá uma zoada nisso, falando kkk, realmente tá muito de luto Trump. E ainda dá uma zoada, né, falando que eles estão construindo esse salão de baile que vai custar 200 milhões de dólares. Diz que ele tá fazendo isso intencionalmente para as pessoas ficarem bravas com ele por alguma outra coisa que não seja a lista de Jeff Epstein, porque isso está a todo vapor ainda nos Estados Unidos, né? E ainda zoa falando que quando o Trump finalmente deixar a presidência, a Casa Branca vai ter escorregador de aquático, vai ter um monte de máquina de cassino, enfim, zoou, né? E aí, gente, que no dia seguinte disso, o grupo lá que controla a ABC, que é a rede, né, o canal que passa o programa do Kimmel, anunciou que o programa do Kimmel estava suspendido por tempo indeterminado. Ou seja, basicamente, até segunda ordem, até a gente decidir que ele vai voltar, ele não volta mais. Eles falaram que o comentário foi ofensível e insensível num período delicado de discurso político. Ou seja, o país da liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão acima de tudo, todo mundo pode falar tudo o que quiser nos Estados Unidos, não é mesmo? Inclusive, as pessoas podem falar que elas são nazistas, as pessoas podem falar o que elas quiserem. Está na primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que você pode falar o que você quiser. Está censurando um comediante que falou uma coisa que não gostaram num programa de TV. O que é que você acha que isso tem um gostinho de quê? Tempo para você pensar e responder. O que você acha? País esse que... Não sei se vocês se lembram disso, né? Mas logo quando tava rolando o negócio do Bolsonaro ali, né? Que agora os Estados Unidos já meio que desistiu desse bagulho do Bolsonaro, já que foda-se. Foi condenado que se foda. Mas quando eles ainda estavam meio que falando, tentando proteger o Bolsonaro de ser preso, qualquer coisa assim, né? Uma representante dos Estados Unidos, né, falou o seguinte, que o presidente não tem medo de usar a força econômica e a força militar dos Estados Unidos da América para proteger a liberdade de expressão por todo o mundo. E ela falou isso quando ela estava numa coletiva de imprensa, quando perguntaram sobre censura em outros países, especialmente o Brasil e, sei lá, uns outros lugares na Europa. Ou seja, o país que defende a liberdade de expressão acima de todas as coisas, de tudo, está censurando um comediante? Não pode fazer piada. Gostinho de fascismo. Gostinho de fascismo. Não, e falando nisso, né? Falando em censurar pessoas e Nicolas Ferreira resolveu gastar o tempo dele de trabalho de deputado no Twitter, marcando a embaixada americana em posts de pessoas que tinham ou feito algum tipo de piada com a morte do Charlie Kirk, tudo muito se mordendo demais por causa do Charlie Kirk, né? Dizendo ainda que as pessoas tinham que ser demitidas também, as pessoas que estavam fazendo piada, né? Então, assim, ou ele mandava, por exemplo, o Felipe Neto, ele pegou o Felipe Neto pra Cristo, né? Ficou marcando a embaixada dos Estados Unidos, dizendo, que o Felipe Neto, que já falou mal do Trump e tal, não sei o que, mandando pra embaixada americana, porque o Felipe Neto tava nos Estados Unidos. E aí marcando também empresa que as pessoas trabalhavam, pessoas que tinham feito algum comentário sobre o negócio do Charlie Kirk, aloprando as pessoas, dizendo que elas tinham que ser demitidas. Né? Que belo jeito de você gastar o seu tempo de deputado, né? Pedindo para as pessoas serem demitidas no Twitter. São tempos sombrios para todos nós, não é mesmo? Tudo muito esquisito. Tudo muito esquisito. Hoje eu acordei e aí eu comecei a ver esse negócio do Jimmy Kimmel, assim, logo de manhã, e aí eu falei assim, nossa, gente, mas assim, tá tudo muito esquisito, não dá? Tá tudo muito esquisito. E a gente precisa falar sobre o caso do David e da Celeste. O David, caso você não saiba, é um cantor e ele tem agora 20 anos e ele viralizou no TikTok com aquela música I don't care how long it takes. Na, 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 na. Eu não posso colocar a música aqui porque senão o YouTube vai desmonetizar esse vídeo. Então fiquem aqui com a minha linda voz, que não sabe cantar a música. Essa é a única parte que eu sei da música. Mas enfim, né? O carro dele é um Tesla, estava estacionado. E as pessoas começaram a reclamar que tinha um cheiro muito, muito, muito forte vindo do carro dele e denunciaram para a polícia. A polícia foi lá,
abriu o porta-mala do Tesla e estava o corpo de uma menina, uma adolescente de 15 anos, que foi identificada como Celeste. Essa menina, em específico, estava desaparecida há mais de um ano. E aí começaram a pipocar várias fotos e prints da página do Discord do David, que aparecia a Celeste e que falavam da Celeste, né? Fotos, tanto no Instagram tagueadas, como fotos até dos close friends começaram a vazar onde ela aparecia. E aí o pessoal começou a investigar cada vez mais, né? E descobriram que ele tem uma música onde ele fala da Celeste e a data da música, né, na data em específico, a Celeste ainda tinha 12 anos de idade. Não só isso, mas ele lançou um clipe que se chama Romantic Homicide, ou Assassinato Romântico, que foi publicado no dia do aniversário da Celeste, há alguns anos atrás também, há mais ou menos uns 2 anos atrás. Muita gente também começou a comentar sobre como a menina no vídeo se parece com a Celeste. Além disso, o pessoal da internet ainda foi nos reposts do TikTok do David e viu ele fazendo vários reposts de TikToks brincando em matar a namorada e esse tipo de coisa, né? Então muita gente falando que parece até que poderia ter sido premeditado ou que poderia ter sido por ciúmes, porque os TikToks falavam sobre isso. Sim, um caso absurdo. Além disso, tanto a Celeste, né, a menina que foi encontrada no porta-mala, quanto o David tem tatuagens, tipo, a mesma tatuagem no dedo. Enfim, se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo, mágico unicórnio muito bem informado. É isso. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!